Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tópico que já foi abordado aqui algumas vezes e é extremamente necessário para a nossa vida cristã. Nós vamos falar sobre a oração. Nós temos refletido pontualmente sobre a oração e aspectos relacionados a oração, como a meditação da palavra de Deus também. E muito do que nós vamos ver hoje foi retirado de meditações do livro do pastor Tim Keller, que justamente dá o tema da nossa reflexão de hoje, oração, experimentando intimidade com Deus. E eu fico muito tranquilo de abordar um tópico como esse, porque nós temos de forma muito substancial aquilo que é necessário para experimentar a intimidade com Deus, que é a estrada solidificada pelo conhecimento da palavra do Senhor. Então, a minha proposta é trabalhar um texto das Sagradas Escrituras para que nós possamos perceber a necessidade de colocar o conhecimento que nós temos debaixo dos nossos joelhos. Pegarmos o conhecimento que nós temos e colocá-lo dobrado diante do Senhor. Esse conhecimento que nós temos, portanto, das Sagradas Escrituras, né, do ser de Deus, daquilo que ele se fez conhecer e dos feitos do Senhor, Deus, o Senhor Jesus Cristo, nós devemos fazer com que isso retorne para o Senhor, tanto através de uma vida de oração, como através de uma vida de devoção, piedade e dependência do Senhor. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre essa temática, a necessidade que nós temos de considerar a nossa vida cristã à luz tanto do conhecimento que nós temos, como do tempo de caminhada que nós temos com o Senhor, e como nós estamos diante dessa reflexão. À medida que nós caminhamos com o Senhor, nós devemos necessariamente ter uma maior intimidade com o Senhor, ter uma maior experiência com o Senhor, ter uma maior devoção ao Senhor. Então, infelizmente, hoje nós vemos alguns extremos, né? Nós vemos, de um lado, relacionamento com Deus de uma forma completamente empírica, experiencial. Então, com isso eu quero dizer emocional, um relacionamento com Deus, muitas vezes, por causa dessa falta de conhecimento, um relacionamento mais emocional, por vezes é um relacionamento irreverente, é um relacionamento que não tem reverência nenhuma. Então, forja-se com o Senhor um tipo de intimidade sem tê-lo como Senhor, sem tê-lo como supremo criador, sustentador de todas as coisas. Portanto, é um relacionamento, segundo esses que assim se relacionam com Deus, um relacionamento de intimidade, um relacionamento de experiência com o Senhor, mas é um relacionamento que não é pautado, que não é estruturado, não é conduzido pelo conhecimento do Senhor. Por outro lado, nós temos outro aspecto também negativo, de que, e nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes, de que nós temos um profundo conhecimento do Senhor, um conhecimento doutrinário, um conhecimento teológico, né? Um conhecimento bíblico da palavra do Senhor, dos feitos do Senhor, mas nós somos completamente secos, frios no nosso relacionamento com o Senhor. Nós nos relacionamos com o Senhor simplesmente como o nosso objeto de estudo, mas não como um pai se relaciona com o filho, ou um filho se relaciona com o pai, com devoção, em dependência, em contrição, em realmente desenvolvermos intimidade com Ele, né? E aí nós acabamos fazendo uma certa confusão em que
conhecimento é apenas um sinônimo para intimidade ou experiência com Deus, quando não é verdade, né? Então, nós vamos refletir um pouco nesse texto que nós lemos aí, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Esse texto nós vamos nos deter um pouquinho mais, mas nós veremos alguns outros de Efésios mesmo, especialmente as duas vezes que nós vemos aí Paulo se colocando diante do Senhor em oração. E nós vamos, então, tentar aplicar isso à nossa vida para aprender ou desenvolver um pouco mais dessa percepção de que a oração é um instrumento para nós experimentarmos intimidade com Deus. Então, quando nós pensamos em oração, nós devemos encarar como um encontro, onde nós buscamos a face de Deus. Nós não oramos simplesmente para despejar os nossos sentimentos ao Senhor. Nós oramos de forma propositada, nós oramos de forma intencional. Nós vamos ao Senhor porque nós sabemos que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Deus, e nós vamos até a Ele para encontrá-lo, para mostrar a nossa dependência dEle, a nossa reverência a Ele, que nós somos os pedintes, e Ele é aquele que recebe toda a glória. Por exemplo, é por isso que nós devemos orar, mesmo sabendo que o Senhor não somente sabe todas as coisas, mas como Ele decretou todas as coisas. Então, se nós sabemos que o Senhor sabe todas as coisas e decretou todas as coisas, portanto, Ele sabe o que nós precisamos e já sabe o que nós iremos orar a Ele, porque então nós recebemos tantas ordens, inclusive do Senhor Jesus, de que nós devemos orar. Porque justamente nessa relação de pedinte e Senhor, nós glorificamos a Ele, nós o reconhecemos como Deus, nós o reconhecemos como Senhor, nós o reconhecemos como o sustentador de todas as coisas e o soberano. Então, a oração é um ato de adoração. É claro que, como nós já vimos aqui algumas vezes, a oração não é simplesmente uma conversa com Deus. A oração é um ato de responder a Deus uma conversa que Ele iniciou conosco e Ele mesmo estabelece o escopo dessa conversa, é a sua própria palavra. Então, se de certa forma, num grau bem tímido, nós aprendemos a orar orando, isso não é de todo verdade, porque nós aprendemos a orar lendo a palavra de Deus, vendo como os santos se reportavam a Deus. Aí, nesse ponto, o livro dos Salmos é um excelente instrumento de ensino para a oração. O livro dos Salmos, como muitos santos do passado chamavam, era a academia da piedade, é a universidade da oração. Então, nós vemos ali um livro de oração. Então, quando nós oramos ao Senhor, nós adoramos o Senhor, porque nós o reconhecemos como Ele é. E aí nós precisamos dessa junção inseparável para uma vida cristã de piedade, que é um conhecimento verdadeiro, saudável, bíblico, com uma vida de oração, com uma vida de devoção dobrada diante do Senhor. Então, a oração, ela é um dos instrumentos que nivelam o conhecimento para que nós possamos vivenciar aquilo que nós conhecemos. Então, a oração é um instrumento nivelador. Ela coloca o conhecimento no lugar que ele deve estar. É quando nós fazemos esse conhecimento assentar. Sabe aquela água barrenta em que você deixa ela parada um momento e aquela sujeira ela vai assentando? Então, na oração, nós fazemos esse conhecimento assentar. Nós acomodamos o conhecimento para tomar o lugar que ele deve tomar, né? Em nosso coração. Então, tudo aquilo que está pairando na nossa mente deve ser assentado em nosso coração. Então, através da oração, nós experimentamos
a transformação do conhecimento em sabedoria e piedade. Nós precisamos entender essa distinção. Conhecimento não é o mesmo que sabedoria, assim como conhecimento não é o mesmo que intimidade. Sabedoria é saber como e quando usar o conhecimento que tem. Por isso que ser intelectualmente bem nutrido não é a mesma coisa de ser sábio. Então, através da oração, esse instrumento de nivelação, nós transformamos o conhecimento que nós temos em sabedoria e em piedade. É quando nós realmente experimentamos aquilo que conhecemos. Algo tão praticado, não somente pelo Senhor Jesus, quando viveu aquilo que ele ensinou. Nós vemos isso em Mateus capítulo 4 de forma muito gritante, em que não somente o Senhor cita as Sagradas Escrituras, e ele também vivencia a dependência das Sagradas Escrituras, o oposto de Satanás, que citou as Sagradas Escrituras, removendo totalmente do contexto em que ela deveria estar inserida, sem vivenciar aquilo que ele conhecia. Então, é justamente através da oração que nós começamos a experienciar, a viver aquilo que nós conhecemos. Então, existe aí uma necessidade de conceber esses dois aspectos da vida cristã, da vida piedosa, sem pender mais para um lado ou para o outro, sem fazer a dicotomia, embora seja isso que nós vemos em inúmeros casos, infelizmente, no meio reformado, onde existe uma maior proeminência do estudo teológico, do estudo bíblico, também existe aqueles que são completamente frios, completamente distantes de uma vida de oração e de uma vida experiencial com Deus, né? É através da oração que nós experimentamos esse instrumento. E não por acaso, meus irmãos, a oração, muitas vezes, não por acaso, muitas vezes, será experimentada sozinho, na solidão, no esconderijo do nosso quarto, diferente do conhecimento. Outros precisam saber que nós conhecemos. Então, muitos usam as redes sociais, muitos usam as conversas e todos os mecanismos para demonstrar esse conhecimento, através de escrita de livros, através de escrita de artigos, através de debates, através de palavras, palestras. Eu não estou dizendo que isso é ruim como um todo, mas eu estou querendo mostrar para você o aspecto interessante da oração. É um relacionamento que só nós sabemos, que só nós conhecemos, somos nós que experimentamos, por mais que nós tenhamos orações públicas, orações comunitárias, né, orações congregacionais. Na maioria das vezes nós oraremos sozinhos com o Senhor. E são nessas orações que nós temos sozinhos com o Senhor que, afinal de contas, nós abrimos o nosso coração de uma forma diferente. Nós falamos aquilo que nós não temos coragem de falar para outras pessoas. Então, a oração, uma vida de oração é extremamente necessária para forjar em nós a verdadeira piedade. Tim Keller, ele diz assim, nós devemos nos contentar, não devemos nos contentar com uma mente informada, sem um coração engajado. Olha como é interessante. E aí, é preciso, então, nesse início de percepção, compreender como nós estamos nesse prumo, nesse termômetro aí. Se nós temos uma mente realmente engajada em detrimento ao nosso coração. Será que a nossa mente está andando na frente, nessa estrada da peregrinação, e o nosso coração atrás? Como nós fazemos, então, para nivelar essa caminhada e não colocá-lo numa situação que ele não deve, que eles não devem estar, um em oposição ao outro, ou então um mais adiantado e o outro mais atrasado? Se nós conhecemos do Senhor, mas, por exemplo,
os termômetros que nós temos à nossa volta não mostra essa relação harmônica, nós devemos ficar preocupados e alerta. Quais são os termômetros, pastor? A sua família é um termômetro. A piedade no seu lar é um termômetro. A devoção do seu cônjuge, a devoção dos seus filhos, o respeito dos seus filhos, o anseio dos seus filhos, do seu cônjuge pelo Senhor, a relação que você tem com o seu empregador ou empregador com os funcionários, a relação que você tem com os santos, na igreja do Senhor, na comunidade dos redimidos. Então, nós temos vários termômetros, porque, caso contrário, cada momento que nós externalizarmos qualquer tipo de conhecimento, nós estaremos condenando a nós mesmos. Porque nós estamos dizendo que, embora nós conhecemos e conhecemos profundamente, esse conhecimento não chega ao nosso coração. Portanto, meus irmãos, é através da oração que engajamos, que nós empurramos o nosso coração para desfrutar, para vivenciar tudo aquilo que reside na nossa mente. É quando a teoria se torna prática. Não por acaso, os momentos de tribulações, os momentos de adversidades, os momentos de sofrimento são justamente as ocasiões onde nós estaremos mais propícios a demonstrar se realmente nós conhecemos o que nós proferimos conhecer, o que nós dizemos que conhecemos. Quando nós precisamos nos aquietar nas verdades que nós conhecemos acerca do Senhor, né? E quando isso acontece, ou quando... Na verdade, não somente quando isso acontece, mas enquanto isso vai acontecendo, né? Porque é um processo de toda uma vida. Nós somos dependentes do Senhor e nós vivemos uma vida de dependência do Senhor. Quando a nossa mente foi aberta, quando a venda dos nossos olhos foram rasgadas, então nós encaramos a realidade de que nós somos dependentes do Senhor. Mas essa dependência, esse estalar de percepção inicial de dependência do Senhor, nos leva a ser cada vez mais dependentes do Senhor, porque nós sabemos que, como nós somos seres de outro mundo, de outra realidade agora, tudo que esse mundo cria, tudo que esse mundo forja, ele não nos alimenta mais. Então nós vivemos uma vida de dependência com o Senhor, até ele nos levar. Então, quando isso acontece, enquanto nós vamos experimentando esse processo de dependência, amadurecimento, devoção, aperfeiçoamento, quando nós vamos experimentando isso, muitos conceitos que nós tínhamos como verdades absolutas em nossa mente, de forma seca, de forma fria, de forma insensível, eles passam a ser moldados, apurados, tratados. Nós começamos a perceber que conhecer por conhecer não vale a pena. Olha como é interessante. É interessante porque é muito diferente de um simples conhecimento intelectual que não muda as nossas vidas, que não forja o nosso caráter. O conhecimento das Sagradas Escrituras, nivelado pela oração piedosa, deve nos fazer experimentar o conhecimento que nós recebemos da parte do Senhor. Então, os irmãos percebem que é uma dinâmica de conhecer e experimentar, de conhecer por receber do Senhor, porque o Senhor fala conosco, e então falarmos ao Senhor, respondermos ao Senhor. Nesse sentido, é uma conversa em que o Senhor fala conosco e nós respondemos a Ele, de acordo com o escopo daquilo que Ele falou conosco. Então, essa dinâmica, ela forma os degraus para o amadurecimento. Aquilo que nós conhecemos, e se nós conhecemos
Sobre isso nós meditamos, nós já falamos aqui sobre a necessidade da meditação para acomodar a palavra de Deus no nosso coração, para forjar o nosso caráter cristão. Então, se nós conhecemos, sobre isso nós meditamos, e essa meditação, essa reflexão nos faz dobrar os joelhos. Agora isso, meus irmãos, isso é extremamente sutil. Muito sutil. Eu tenho visto, e eu mesmo luto contra isso, e eu tenho visto isso em demasia, onde aqueles que têm o conhecimento muito profundo, ou cada vez mais profundo, da palavra de Deus, dos feitos de Deus, da obra de Deus, à medida que eles experimentam mais esse preenchimento cognitivo, esse preenchimento da mente, nós vemos o ego aparecendo, nós vemos o orgulho sendo evidenciado, nós vemos a arrogância intelectual, e nós não vemos, na mesma proporção, um caráter piedoso, uma vida de devoção. Nós não vemos o desenvolvimento de uma teologia da privacidade, da não busca pelos holofotes, uma teologia do anonimato. E nós vemos tanto as mídias como esses momentos que nós vivenciamos agora de lives, evidenciando isso, tornando isso mais notório. Então, a meditação e a reflexão, ao invés de dobrar os joelhos, faz com que o ego fique inflado. E isso é algo perigoso, porque a soberba precede a queda, precede a ruína, como disse o sábio. E esse, meus irmãos, é inevitavelmente o caminho da destruição. Diante da soberba vem a queda. Depois dessa queda pode surgir piedade, pode surgir o aprendizado de uma lição, ou talvez não. Então, nós vamos tratar sobre um ponto maior, né? O tema da nossa reflexão é esse: oração, experimentando intimidade com Deus. E o ponto que nós vamos tratar, desenvolver aqui, é o fato do conhecimento do sagrado dever nos fazer dobrar os joelhos. Então, o conhecimento do sagrado deve nos fazer dobrar os joelhos. Orar, né? Eu estou usando esse termo dobrar os joelhos porque é o termo que Paulo usa, né? Ele se coloca de joelhos, que é um termo muito interessante e extremamente incomum para um judeu e um cristão utilizar. Então, vejam, meus irmãos, os feitos de Deus em Cristo Jesus, eles só são realmente impactantes a nós quando nós tomamos conhecimento deles. Quando nós não temos conhecimento dos feitos de Deus, eles não nos impactam, porque nós não conseguimos perceber a profundidade, a magnitude, nós não conseguimos discernir, porque se discerne espiritualmente, não é verdade? Então, quando nós tomamos conhecimento desses feitos, aí sim, esse conhecimento nos impacta. Então, quando nós não conhecemos, isso não significa nada para nós. No entanto, meus irmãos, quando esse conhecimento nos atinge, isso não apenas nos muda, ele não nos atinge simplesmente para mudar o nosso comportamento, para mudar a forma de nós vermos as coisas, não. Ele nos transforma, ele nos torna outro. Ele não somente muda os nossos hábitos, os nossos costumes, as nossas famílias, ele os transforma em algo nunca antes visto, nunca antes experimentado, nos transforma em uma realidade que nós nunca conhecemos. É uma coisa completamente diferente, algo completamente diferente. E essa dinâmica de conhecer e transformar, e essa é a dinâmica, certo? É conhecer e transformar. Conhecer e transformar.
cada vez mais subindo mais um degrau rumo à formação do caráter de Cristo em nós. É conhecer e transformar. Lembra lá quando eu digo aqui para vocês, eu acho que eu fiz referência a isso quarta-feira, né? O ensino dado é um ensino cobrado. Falei isso para vocês. O ensino dado é um ensino cobrado. Porque você deve colocar aquilo que você aprendeu de joelhos. Você deve colocar aquilo diante do seu lar, diante de si mesmo e buscar alcançar aquilo. Responder positivamente aquilo. Então, essa dinâmica de conhecer e transformar não somente é um processo de toda a vida, como eu disse, como resulta em situações, em emoções, em sentimentos impactantes na nossa vida. Por exemplo, essa ideia de conhecer e transformar, ela resulta em admiração. Nós ficamos cada vez mais admirados. Por exemplo, Paulo, em algumas ocasiões, nós vamos ver aqui, quando ele se coloca de joelhos para orar, ele fica impactado, ele fica admirado. No capítulo 3, no início lá do capítulo 3, ele mostra como ele foi alcançado de forma inimaginável pela revelação dos mistérios de Deus. Então, essa dinâmica de conhecer e transformar, ela gera em nós constante admiração, constante espanto. Nós ficamos espantados com aquilo que é revelado a nós e nós ficamos espantados por saber que muitos não sabem, não conhecem, não têm acesso a essa revelação. Talvez pessoas da sua própria família, pessoas bem próximas de você. Então, nós ficamos espantados com essa realidade, não somente com o conhecimento que nós recebemos, mas porque particularmente nós recebemos. Nós ficamos com o coração contrito, nós ficamos com temor, nós ficamos por anseio de cada vez mais experimentar o sagrado, receber o alimento do outro mundo, sobrenatural, o alimento da palavra, que forja em nós um caráter sobrenatural, um caráter de Cristo. É como se um caráter glorificado, meus irmãos, estivesse sendo moldado em nós numa realidade que ainda carece de glorificação, e essa luta, ela é travada incansavelmente por nós durante essa peregrinação. Então isso causa em nós uma profunda devoção e também fome pela justiça do Senhor, fome pelo amor do Senhor, fome pela misericórdia do Senhor, fome pela graça do Senhor, fome pelo próprio Cristo. Tudo isso relacionado ao sagrado. Então, meus irmãos, é natural. Naturalmente, nós oramos quando nós nos deparamos com essa realidade. Nós dobramos os joelhos, nós nos encurvamos diante do Senhor. Não nos resta fazer outra coisa. O que nós podemos fazer? Nós somos invadidos por isso. O grande problema, então, é quando, ao invés de nós cairmos no chão por não nos contermos diante da majestade da revelação, nós recebemos isso de forma pecaminosa. E nós queremos realçar da nossa própria forma, com as nossas próprias palavras, com o nosso próprio pecado, a distinção, mesmo dentre os santos. Nós queremos mostrar que sabemos mais. Nós queremos mostrar que temos mais intimidade com o Senhor. Nós queremos mostrar que nós compreendemos de uma forma que o outro não compreende, portanto, nós temos uma mente mais aguçada para discernir o sagrado. Mas não é esse o movimento que nós devemos fazer diante desse conhecimento e transformação. Diante dessas explosões de emoção que nós experimentamos. Não é essa. Nós devemos cair ao chão. Nós devemos, é como se isso pesasse sobre nós. E nós, ainda experimentando a realidade caída,
nós nos dobrássemos, ficássemos diante do Senhor, suplicando por sua misericórdia. Então, à medida que nós experimentamos essa dinâmica, mais nós a desejamos, nós queremos mais. E nós nunca deixamos de desejar, meus irmãos. Nós sempre vamos desejar mais. Como também nós nunca deixamos de nos admirar, de ficarmos espantados, impactados com o que nós recebemos do Senhor. Então, nisso tudo, o instrumento de ligação, o instrumento de modelagem, o instrumento de acomodação é a experiência da oração. É a oração que vai nos fazer usar de forma apropriada o conhecimento que recebemos. É a oração que vai mostrar para nós os limites, porque a oração ela forja também a piedade. Então a oração vai nos mostrar os limites para usar o conhecimento. A oração é um instrumento de ligação de mente e coração. Nós dobramos os joelhos e o nosso coração se aproxima da nossa mente se aproxima do nosso coração. É quando nós assumimos a posição natural do que nós somos. Nós somos servos. Nós nos dobramos diante daquele que nos dá o alimento e que tem as nossas vidas na palma das suas mãos. J. Packer, ele disse o seguinte: a oração é uma atividade natural entre o Pai Celestial e os seus filhos. Essa vida de intimidade com o Senhor em reverência nos faz nos relacionar com o Senhor como o nosso Pai, como o nosso pastor. Joel Bick, ele disse o seguinte: se temos de viver em santidade, temos de orar. Se queremos aprender a arte sagrada de lutar e argumentar com Deus, temos de orar. Então percebe que existem aspectos da nossa vida cristã que nós não conseguiremos viver, nós não conseguiremos experimentar se nós não desenvolvermos uma vida de oração. O apóstolo Paulo, ele experimentou e testemunhou dessa dinâmica inúmeras vezes. Se de repente você lê o Novo Testamento, especialmente as epístolas paulinas, as cartas paulinas, é interessante às vezes, meus irmãos, quando nós vamos fazer uma leitura, não uma leitura mais continuada, aquela leitura anual que nós fazemos, né? Mas uma leitura mais detida, como um estudo mais rápido, não tão aprofundado, é interessante nós pontuarmos algo para destacar. Então, por exemplo, experimente ler todas as epístolas paulinas e anotar todas as referências nas quais Paulo se coloca numa posição de oração. E por que ele faz isso? Como ele faz isso, né? Então, na carta que ele escreve aos Efésios, pelo menos 2 vezes nós vemos Paulo assumindo essa postura de oração. Ele fala 3 vezes sobre oração, né? Mas assumindo a postura de oração nós vemos pelo menos aí 2 vezes. Então nós vemos 2 dinâmicas, embora bem parecidas, mas existem aspectos diferentes. E nós vamos ver essas 2. No primeiro capítulo e no terceiro capítulo. Então abra lá Efésios capítulo 1, versículo 15. Nesse primeiro momento, nós vemos do versículo 15 até o versículo 23, nessa dinâmica de oração de Paulo. Então, Paulo ele está impactado com os feitos de Deus em Cristo Jesus. E porque não somente Deus os fez, mas porque agora ele tem conhecimento desses feitos de Deus. Porque lembra lá daquilo que eu falei, não é somente Deus fazer, mas nós termos conhecimento daquilo que Deus fez. Então, no primeiro capítulo até o versículo 14,
Paulo, ele lança muitas palavras para descrever o Deus triuno agindo, colocando em execução o plano da redenção. E ele fica impactado por ter acesso a esse conhecimento de uma forma completamente diferente do que antes ele tinha. Lembra, ele é um fariseu, então ele é conhecedor da lei. Mas ele agora tem um nível de conhecimento que é dado somente por aqueles que têm o Espírito Santo, por aqueles que experimentam da habitação do Espírito Santo. Ele agora tem acesso a esse conhecimento e ele fica impactado com isso. Então, do versículo 15 ao versículo 16, após ele descrever a execução desse plano redentivo pelo Deus Trino, agora ele pede para que esse conhecimento seja experimentado pelos irmãos da igreja de Éfeso. Olha o versículo 15 e versículo 16. Por isso, faz referência àquilo que ele acaba de escrever, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E aí a linguagem que ele usa aqui faz referência à oração. No versículo 17 ao versículo 19, Paulo roga a Deus para que eles possam experimentar. A ideia aqui que Paulo usa, do versículo 17 ao versículo 19, meus irmãos, é para que eles possam ver aquilo que eles ainda não estão conseguindo ver, para que, ao ver, eles experimentem, discernindo que é o Senhor que está na condução da igreja. Então, muito provavelmente, Paulo aqui está preso, né? Onde ele passou 2 anos ali na prisão em Roma, e da onde escreveu 4 cartas, inclusive essa. E muito provavelmente os irmãos que tinham em Paulo o arauto da proclamação do evangelho, né? O agente do acesso do evangelho aos gentios, agora se depara com Paulo preso. E não é à toa que a carta que ele escreve aos Efésios é o maior tratado que nós temos sobre doutrina da igreja, em todas as Sagradas Escrituras. Então, Paulo joga sobre eles o que a igreja é e da onde a igreja vem. Por isso que ele fala do plano de Deus sendo executado na nossa história. O ponto de Paulo é mostrar que esse conhecimento que Paulo tem o alcançou de tal forma que as cadeias, o perigo de perder a vida, não tem valor para ele, nada significa para ele, porque ele conhece, ele sabe quem comanda a história. Então, Paulo deseja, então, que eles, os efésios, assim como nós, tenhamos a mesma experiência de conhecimento e devoção, conhecimento e dependência que Paulo tem. Olha o versículo 17 e 19. Ele faz menção deles na oração dele, né, de Paulo. E versículo 17 ele diz: para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, olha aí, vos conceda espírito de sabedoria. Aqui não tem referência ao Espírito Santo, eles já tinham o Espírito Santo. Mas a ideia é o espírito de sabedoria é para que eles consigam discernir, para que eles consigam desenvolver um aspecto do conhecimento que eles não estavam conseguindo desenvolver, para que ele vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Como isso? Iluminando, como viria esse espírito de sabedoria do pleno conhecimento? Iluminando os olhos do vosso coração, trazendo a eles uma visão mais profunda sobre a realidade espiritual, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza. E ele vai agora descrever a grandeza do que está à disposição deles, por eles serem cristãos. Todos os aspectos, todas as dimensões do poder de Deus, meus irmãos, que está à nossa disposição, que Paulo vai falar para ele. Se o mundo nos cegar, nós não conseguimos ver isso. Se o mundo colocar entulhos
diante de nós, nós não conseguimos ver isso. Só que, assim como a linguagem de Paulo é colocada, e como nós sabemos, esses entulhos, essas barreiras, esses momentos de cegueira são espirituais. Assim como a experiência da devoção e do poder de Deus é espiritual, mas que nos conduz nessa presente era, iluminando os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento que aguarda por vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. A oração de Paulo, meus irmãos, é para que, assim como ele está experimentando, os crentes em Éfeso também possa experimentar. E aí existe um aspecto interessante aqui, porque se eles são cristãos, e eles são, nós sabemos, eles tiveram acesso ao conhecimento, ou seja, aquele conhecimento do Evangelho chegou ao coração deles. Então, eles não são ignorantes espiritualmente. Isso é interessante, meus irmãos. Porque se nós fecharmos os olhos um pouquinho para a realidade maior do que Paulo fala aqui, vai parecer que Paulo está falando talvez para pessoas que não têm conhecimento de Cristo, está falando para pessoas que não têm o Espírito Santo, pessoas que não têm conhecimento da realidade sobrenatural, da realidade espiritual, mas não! Paulo está falando para aqueles que têm o Espírito Santo, que têm olhos espirituais, que habita nele o homem interior, o Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo, então, fala dessa forma, não é? Por que Paulo experimenta e eles não? Porque Paulo e aqueles que estavam com Paulo experimentam e eles, ou talvez não todos, nós não temos acesso a esses detalhes, mas a grande maioria não estava experimentando, né? A oração de Paulo aqui, meus irmãos, ela mostra, e aí essa é uma pergunta, acabei de fazer essas perguntas aí para que você mesmo responda, né? Talvez mais falta de maior devoção e empenho na luta por santificação, no tratar dessa dinâmica. Por que alguns experimentam e outros não? Porque a sua esposa experimenta e você não. Porque o seu esposo experimenta e você não. Porque o irmão seu aqui da igreja experimenta e você não. Então isso não é para criar uma disputa, mas é uma placa de alerta, de advertência. Porque alguns são capazes de dar a vida e tudo o que tem para a promoção do reino e outros não. Daí você responde. Para você responder. Então, a gente vê aqui, meus irmãos, na oração que Paulo está mostrando aqui, e aí faz referência a esse labor por experiência com o Senhor, a esse labor por piedade, ele está mostrando o seguinte, eles são cristãos, mas existem tesouros mais profundos, dos quais eles não conseguiram alcançar ainda. Existem tesouros mais profundos, e ele descreve esses tesouros aqui. Existem tesouros mais profundos, os quais eles não estavam experimentando. O ponto que Paulo mostra aqui é que existem tesouros que mesmo cristãos não experimentam. Existem tesouros que estão mais fundo e eles precisam cavar mais para experimentar desses tesouros. Esse é o grande ponto. E isso nos faz dedicar maior labor, maior luta, maior empenho, usando aquilo que nós conhecemos como impulso para cavarmos mais. E à medida que nós cavamos e nós transformamos aquele conhecimento em experiência, nós adquirimos mais conhecimento, nós nos colocamos de joelhos, nós nos cavamos mais e adquirimos mais conhecimento ainda, e esse processo vai fazendo com que os olhos do nosso coração sejam abertos, sejam iluminados. A ideia de que algo está escuro, entende? No versículo 18, algo está escuro,
e precisa ser colocado luz para que nós vejamos. O ponto não é de que nós não temos, o ponto é de que nós não estamos vendo, e ver aqui é ver com os olhos espirituais, é colocar dependência e convicção e viver a nossa vida olhando para isso. Então, Paulo está mostrando isso. Existem tesouros que muitos cristãos não experimentam. Mas sabe qual é o pior disso, meus irmãos? O pior disso é porque se Paulo não falasse, talvez esses cristãos nunca sentiriam falta disso. Eles ficariam acostumados com a superficialidade, com a sua fé como um lago raso, sem profundidade. Talvez isso seja o pior. E aí o que é que acontece? Acaba gerando isso vários pecados na igreja, no lar, no relacionamento da comunidade. Porque ele verá outras pessoas ao seu redor crescendo na intimidade do Senhor, crescendo na vida da igreja, amadurecendo espiritualmente. Mas ele não consegue. E ele participa de todas as programações da igreja, mas ele não consegue. Mas é justamente por isso. Porque essa dinâmica de cavar, de se esforçar, não faz parte da vida dele. E aquilo que ele conhece, ele não coloca de joelhos diante do Senhor. Ele não vive em oração. Ele não busca o Senhor em dependência. E aí isso acaba gerando muitos atritos na igreja, de inveja espiritual, por exemplo. Né? Então, nesse ponto, quando Paulo fala desses tesouros que muitos cristãos não experimentam porque precisam cavar mais, e eles são preguiçosos espiritualmente, eles não cavam, é como se Paulo estivesse mostrando como cavar. É interessante, né? Paulo, ele usa a oração para mostrar o que eles não têm. É como se Paulo estivesse mostrando como eles deveriam cavar, ou seja, através da oração. O pastor Tim Keller, ele diz o seguinte: a oração transforma teologia em experiência. É isso mesmo. Ou seja, aquilo que eles conheciam do Senhor e dos feitos do Senhor deveriam ser transformados em viva intimidade, dependência e experiência com o Senhor. Lembra lá, meus irmãos, eu já falei aqui algumas vezes, né? Vocês devem estar cientes disso, de que Satanás é um excelente teólogo em nível de conhecimento. E muitos parecem que estudaram no seminário de Satanás. Conhecem, mas não vivem pelaquilo que conhecem. Tem conhecimento, mas usa para o seu bel prazer, segundo as suas necessidades. Então essa é a primeira dinâmica de Paulo. Conhecimento, devoção em oração, em busca de mais conhecimento. É interessante, né? Porque Paulo coloca de uma forma aqui em que o conhecimento que nós recebemos deve nos colocar de joelhos, e nos colocando de joelhos nos dará acesso para conhecer mais. Portanto, existe um nível de conhecimento que é experiencial, que é subjetivo, de certa forma, porque é meu e do Senhor. Porque esperança, devoção, temor, é algo que acontece comigo e com Deus. Ele não está falando que nós receberemos uma revelação diferente. Não. Intimidade, dependência, experiência. Então, ele está mostrando que a vida cristã, ela é vivida por aspectos de conhecimento. Esse aspecto de conhecimento revelacional, mas esse aspecto do conhecimento revelacional deve nos fazer buscar outro nível de conhecimento que é subjetivo, que é íntimo entre você e Deus.
E isso forja o verdadeiro conhecimento da caminhada cristã. Quando só um aspecto desse conhecimento ele é absorvido por nós, é experimentado por nós, nós encontramos efeitos colaterais que são administrados ou são expelidos, são evidenciados pelo ego, porque nós não temos, meus irmãos, nós não temos a força, o poder, a capacidade de usar adequadamente o conhecimento sobrenatural se não formos de joelho, de oração. Esse poder que está ao nosso dispor, esse conhecimento que está ao nosso dispor, ele deve ser dirigido, conduzido, administrado de joelhos. Caso contrário, nossa arrogância irá usar, o nosso orgulho irá usar. Então tem uma segunda dinâmica. Essa segunda dinâmica, esse segundo momento em que Paulo ora, né? E o segundo momento é bem parecido com o primeiro, mas, mais uma vez, por exemplo, depois de Paulo colocar um punhado de tratado teológico, né? Ele experimenta essa oração, né? Depois dele, por exemplo, expor os feitos de Deus, os feitos de Cristo, dos quais os efésios e nós, né, fomos beneficiados. Então, Paulo ora mais uma vez em favor deles. Quais são esses feitos? Lá no capítulo 2 de Efésios. Por exemplo, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Paulo expõe com alguns detalhes, e detalhes humilhantes, e ao mesmo tempo poderosos, para não deixar nenhuma margem de qualquer possibilidade de feito humano. Paulo expõe que o que eles eram sem Cristo, eles eram mortos, e o que eles são agora apenas por causa de Cristo, eles são vivos. A partir do versículo 11 em diante, Paulo aumenta, é como se Paulo aumentasse o zoom da lente deles, para que eles pudessem ver, mas que eles pudessem perceber que por causa de Cristo agora existem promessas das quais eles não faziam parte, das quais eles não poderiam usufruir. Não existia nenhuma promessa apontada para eles, portanto não existia nenhuma esperança. Agora existem benefícios apontados para eles, existem promessas das quais eles irão usufruir somente por causa de Cristo. Mas também que em Cristo existe agora apenas uma raça, que é o novo homem. Só existe essa raça em Cristo. Em Cristo acaba todo tipo e qualquer nível de distinção. Por isso, justamente por causa de Cristo e por existir apenas uma raça que é o novo homem, eles estão em paz com Deus. Versículo 15, versículo 16 do capítulo 2. E agora, no tempo presente, nós nos relacionamos com Deus como famílias de Deus. É o que ele diz aí. Edifício e santuário do Senhor. Habitação de Deus. Paulo está expondo aqui. Então, depois de falar desses mistérios, no capítulo 3, a partir do versículo 1, Paulo fala dos mistérios que o Senhor revelou a ele, justamente nesses termos que ele vem descrevendo, os mistérios dessa união de raças, judeus e gentios, essa criação do novo homem. Paulo vem falando sobre esses mistérios, realçando essa multiforme sabedoria de Deus que alcançou a Paulo e também alcançou a eles. Depois disso, o que Paulo faz? É interessante. Paulo, mais uma vez, dobra os joelhos. Olha, Paulo está tratando aqui questões teológicas profundas. Mas Paulo não tem o seu ego aflorado. É interessante isso. Por causa da prática de devoção, piedade, em oração.
Então, depois de Paulo falar isso, ele mais uma vez ora, mais uma vez ele se coloca de joelhos, para que eles, então, pudessem experimentar aquilo que ele mesmo experimenta. Por isso que a linguagem é bem parecida, só que ele mostra aspectos diferentes. E ele diz o seguinte: por esta causa, me ponho de joelhos, versículo 14, diante do Pai. Percebe a mesma linguagem? De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, meus irmãos, se os irmãos perceberem, né, não é difícil de ver, ele está mostrando a proporção do que está reservado a nós. Segundo, conforme a riqueza de sua glória. Nós podemos medir a glória do Pai, nós podemos calcular a glória do Pai. Então, ele está mostrando que isso é nosso. Isso está à nossa disposição, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Então, quanto poder tem à nossa disposição? Para que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração. Olha que coisa maravilhosa. Cristo não habitava no coração deles. Eles já não tinha sido concedido a eles o Espírito. Então, olha mais uma vez esses aspectos diferentes dos tesouros que precisam ser cavados pela experiência de devoção, dependência e oração. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, olha como é interessante. Em muitos momentos das Sagradas Escrituras, fé é a própria Sagrada Escritura. Mas em outros momentos, a fé, meus irmãos, é a experiência do crer. É a experiência da esperança. É a experiência de dependência. Então, ele coloca isso unido com o amor, que também é uma forma de demonstrar aquilo que cremos. Não é? Quando ele perguntou, por exemplo, ao jovem rico se ele conhecia os mandamentos do Senhor, o jovem disse que não somente conhecia, como praticava, né? E quando Jesus Cristo é questionado sobre o grande mandamento, e os 10 mandamentos são resumidos em 2, e nos 2 tem um aspecto do amor a Deus e amor ao próximo. Então, o amor, portanto, é a prática daquilo que nós conhecemos. Assim como a fé é o descansar naquilo que nós conhecemos também. E tudo isso envolve a palavra de Deus. Versículo 18. A fim, com o propósito de poderdes compreender. Olha aí, o que Paulo está desejando é que eles possam, segundo a grandeza, majestade e poder de Deus, experimentar um aspecto diferente do qual eles não estavam experimentando, embora já conhecessem. Paulo está colocando que esse conhecimento deveria ser experimentado por eles, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. É interessante, não é? Lembra lá daquilo que eu falei? Que existe um tipo de conhecimento que é subjetivo, que é pessoal, que é que eu só forjarei nesse relacionamento entre eu e Deus. Mas, para fazer isso, eu preciso usar toda a estrutura e o aparato do conhecimento revelacional, do conhecimento que ele me deu, para que eu experimente o versículo 19 aí. E eu conheça, embora eu já conheça, e eu conheça o amor de Cristo. O que é que ele está dizendo? Ele está querendo que nós, através da manifestação de dependência e usando profundamente aquilo que nós conhecemos do Senhor, nós possamos experimentar o amor de Cristo. Não conhecer apenas, mas experimentar o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Todo entendimento. Para que sejais tomados de toda, olha como é lindo, de toda a plenitude de Deus.
Então, meus irmãos, não, quando nós dissociamos esses aspectos da devoção cristã, do que é o cristão como ser integral, nós caímos em erros, nós falhamos, nós tropeçamos, nós corrompemos a santidade, nós corrompemos a vida de piedade, nós fazemos inúmeras besteiras. Existe uma necessidade de experimentar esses níveis de conhecimento. E a ferramenta para isso é a ferramenta, é o instrumento, é o meio de graça da oração. Qual é o ponto aqui? Qual é o ponto? Qual é o grande objetivo de Paulo, então? É nos fazer compreender que existem bênçãos, existem níveis de piedade, de devoção em Cristo Jesus que nós não experimentamos, embora eles estão completamente à nossa disposição. É isso que Paulo mostra nesses versículos, tanto do capítulo 1, a partir do versículo 15, como nós vemos, mas especialmente agora, do versículo 14, do capítulo 3 até o versículo 19. João Calvino, ele coloca da seguinte forma: a palavra de Deus não é recebida pela fé como se pairasse no topo do cérebro, mas quando cria raízes no fundo do coração. Então existe essa necessidade de ligação. Então deixa eu só ressaltar para vocês aqui rapidamente esses 4 aspectos aqui que Paulo observa para que eles experimentem. Paulo se coloca de joelhos para que os efésios e nós, então, possamos experimentar. Primeiro, algo que eu não ressaltei na primeira dinâmica, eu preciso ressaltar agora, né? O fato de Paulo se pôr de joelhos diante de Deus. Meus irmãos, judeus não oram assim, e nem cristãos oravam assim. Essa é mais uma prática ocidental do que uma prática que nasceu na igreja do Senhor, na igreja primitiva. Essa é mais uma prática ocidental que foi desenvolvida por nós mesmos. Mas nem cristãos e nem judeus oravam. Então, quando isso acontecia, embora não fosse prática, era um ato de reverência especial, era um ato de humilhação e dependência. Lembra lá do Senhor Jesus no jardim, quando ele se prostrou, foi porque ele não suportou. Porque o cálice da ira de Deus, o peso dos nossos pecados estavam pesados demais. E quando ele se dobrou, a oração dele foi da mais completa dependência ao Senhor. Então, esse é um fato que merece chamar a nossa atenção. Então, por exemplo, 4 coisas, né? Paulo ora para que eles pudessem experimentar, para que fosse concedido a ele que eles fossem fortalecidos, para que habite Cristo no vosso coração, para que eles conheçam o amor de Cristo, para que eles sejam tomados de toda a plenitude de Deus. O aspecto mais gritante que realça ainda mais esses pontos aqui é o fato deles já serem cristãos. Eles já têm poder neles, Cristo já habita neles, eles já têm o amor de Cristo e Deus habita neles. Não é assim? Eles eram chamados de santuário do Senhor, família do Senhor, habitação do Senhor. Isso realça ainda mais esse aspecto de que existe algo mais. Existe algo mais profundo. Então, qual é o ponto aqui? Outro ponto. Né? Eu gosto muito de botar os pontos para resumir. O ponto é que Paulo quer mostrar para eles que mesmo eles sendo cristãos, alguns aspectos mais profundos dos benefícios de Cristo, embora sejam experimentados por outros, eles não estavam experimentando. Eles receberam Cristo integralmente, mas eles não estavam experimentando alguns aspectos. Por isso que Paulo diz para que eles sejam tomados de toda a plenitude de Deus, para que eles sejam preenchidos de Deus. Tem um comentarista que ele coloca da seguinte forma, né?
À primeira vista parece estranho Paulo orar para que Cristo habite no coração dos crentes. Já não vivia neles? Questiona o comentarista. Em resposta, observa-se que o foco da súplica não está na habitação inicial de Cristo, mas em sua presença contínua, para estabelecer os crentes sobre um firme fundamento de amor. Então, portanto, meus irmãos, para Paulo aqui, Cristo habitar no coração significa continuamente viver e revelar e depender e exalar o amor de Cristo. Nós fazemos isso no nosso lar, nós fazemos isso na igreja, nós fazemos isso nos nossos relacionamentos uns com os outros. Talvez uma forma de descrever o que Paulo está clamando aqui a Deus para que os cristãos experimentem seria considerar a realidade objetiva do que nós somos em Cristo, se nós considerarmos, então, essa realidade subjetiva do homem interior. Né? Será que agora nós experimentamos tudo aquilo que nos compete do que nós somos em Cristo Jesus? Será que quando nós olhamos para as nossas ações, as disposições do nosso coração, nós conseguimos ver o que no homem interior? E aí, meus irmãos, eu acho que é necessário ressaltar um ponto aqui, né? Paulo não está, por exemplo, falando que nós devemos experimentar feitos como esse todo dia, toda hora, né? Todo instante. Mas um ponto é o seguinte: uma única vez essa dinâmica, essa relação sendo experimentada por nós, causará uma transformação drástica e profunda, porque mesmo já tendo experimentado o novo nascimento, existe um tipo de sabor, existe um tipo de tesouro que, se nós provarmos, nós não esqueceremos e nós buscaremos cada vez mais. Por mais que nós tenhamos experimentado isso uma única vez, nós desejaremos. Eu não sei você, mas às vezes eu me lembro, meus irmãos, de momentos na minha caminhada cristã que eu via mais simplicidade na minha devoção. Eu via maior dependência. Eu via maior devoção na simplicidade da vida cristã. E quando eu trago isso à mente, às vezes eu fico a pensar como isso foi experimentado e como pode ser experimentado com maior profundidade, já que eu tenho maior conhecimento. Porque isso é o natural, não é? Quanto mais anos passam, mais conhecimento eu devo ter. Como então eu posso experimentar de forma mais profunda o conhecimento que eu tenho e a minha devoção ao Senhor? Ilustrando isso, seria como se de repente você recebesse o comunicado de que foi deixado para você uma herança. Chega o comunicado, você é notificado que algum parente seu, talvez até um pouco distante, deixou para você uma herança. Então você fica encucado, porque você varre a mente e não conhece nenhum parente, não se lembra de ninguém que seja rico ou que tenha muitos recursos para deixar para você algum montante que vale a pena você considerar. Então você recebe a notificação, não olha, deixa para lá e não dá atenção. E de repente, num certo dia, você sente o desejo de olhar aquela notificação. Então você vai lá, abre. Isso depois de alguns anos, né? Digamos, passou alguns anos aí.
E aí você vai lá, abre e percebe que você não tinha se dado conta de que o montante que foi deixado para você, embora você não tivesse conhecimento de quem seria, lhe deixara completamente rico. Mas você estava vivendo com necessidades. Durante esse tempo todo, existia toda uma riqueza, todo um montante de recursos disponível para você. Eram seus. Mas você estava vivendo como se nada tivesse, vivendo as suas necessidades, vivendo a sua escassez. Porque você não deu atenção para aquele tesouro, para aquela herança, para aquela riqueza. E você estava vivendo como pobre. É isso que Paulo quer mostrar aqui. Nós simplesmente não usamos o que nós temos em Cristo Jesus. Nós não usamos. Tudo está lá. Cristo conquistou tudo para nós. É interessante como ele mostra, a partir do versículo 18, né, essas dimensões, tentando enquadrar todos os aspectos da grandeza do que está reservado para nós. Tim Keller, ele coloca da seguinte forma: quando os seus sentimentos e comportamentos são afetados, quer dizer que, de certa forma, você captou uma verdade específica acerca de Deus. Isso se chama compreender. Ele aponta para o fato de que esse compreender que Paulo usa aqui no versículo 18, a fim de poder descompreender, é um termo usado para não apenas crer, mas significa dominar alguma coisa. É usado em outros ambientes literários para capturar algo, por exemplo, para a captura de um prisioneiro. Você está na batalha e você capturou um prisioneiro. Se preciso for, você se lança sobre ele, você subjuga ele, você derriba ele, você nocauteia ele, e você consegue dominá-lo. E isso muda a forma como você pensa, a forma como você vive, isso afeta você em vários aspectos, e aí você entende, então, que aquilo tomou conta do seu homem interior, do seu coração, e aí você pode experienciar o que é ter Cristo habitando em você, em todos os meios, em todos os aspectos da sua vida. Para finalizar, meus irmãos, quero trazer uma ilustração aqui colocada pelo puritano Jonathan Edwards. Ele diz o seguinte: achei muito legal essa ilustração, falando sobre dessa relação de conhecer e experimentar. Ele foi um puritano que escreveu muito, falou muito sobre a necessidade de experiência, né? Algumas vezes até mal compreendida pelos próprios alguns puritanos, né? Porque dava a ideia de ser algo subjetivo demais. Mas ele enquadrava isso tudo na estrutura da palavra de Deus, sobre o domínio, as fronteiras da palavra de Deus. Ele diz o seguinte: há duas maneiras de você saber que o mel é doce. Ou com a mente racional ou pela sensibilidade da língua. Você pode saber que o mel é doce porque as pessoas lhe disseram e você acredita que ele é doce. Mas quando você saborear, de fato, a doçura do mel, você saberá por completo, através da mente e através da experiência do coração. Você saberá o que significa ser doce. Então, meus irmãos, deixa eu colocar alguns pontos aqui para resumir, né? Conhecer, meus irmãos, não é o mesmo que experimentar. Nós devemos usar o conhecimento para forjar a nossa experiência através do nivelador, do instrumento da oração. A triste realidade é que, inúmeras vezes, muitos cristãos, mesmo com bastante conhecimento sobre o sagrado, são completamente desqualificados
quando precisam colocar esse conhecimento para andar junto com a experiência. Conhecer sobre Deus e seus feitos não significa conhecer a Deus. Você conhece a Deus como objeto do seu estudo, mas não como devoção, com experiência, com piedade. Então, conhecer coisas acerca de Deus não é a mesma coisa que ter intimidade com o Senhor. A oração, meus irmãos, portanto, é a ponte da piedade, é a ponte do conhecimento para a experiência e intimidade com Deus. Nós precisamos passar por essa ponte. Essa ponte é a oração. A oração, meus irmãos, para sintetizar aqui em algumas analogias do que nós vimos, a oração é a pá para nós cavarmos mais fundo. É um interruptor da luz cujo conhecimento não consegue ligar. É o óculos para ver além da presente realidade. É o travesseiro para dar o descanso na esperança do Senhor. A oração faz das dificuldades degraus para o conhecimento e a maturidade. A oração é a vitamina dos santos que fortalece o coração da piedade e o poder de Cristo Jesus em nós. É na oração que evidenciamos que realmente conhecemos o Senhor, quando aquilo que conhecemos forja o caminho de intimidade com o Pai. Nós só seremos capazes de experimentar intimidade com Deus se nós realmente formos dedicados na oração. Conhecimento teológico, conhecimento doutrinário, conhecimento bíblico, nós recebemos muito aqui na igreja. Isso eu posso fazer por você. Eu posso dar para você conhecimento. Eu posso expor para você o conhecimento. Eu posso ensinar para você. Mas intimidade e experiência com o Senhor, isso eu não posso fazer por você. Você precisa pegar todo esse conhecimento e colocar de joelhos. Para por um instante, talvez hoje antes de dormir, talvez amanhã quando acordar, mas separa algum momento e olha para si. Mesmo que o seu tempo de caminhada seja breve, ou especialmente seu tempo de caminhada cristã seja longo, olha para si. Olha para aquilo que você conhece do Senhor. Olha aquilo que você conhece do sagrado. Olha aquilo que você conhece sobre Deus e forja isso para que você tenha conhecimentos os quais você ainda não experimenta e para que você tenha um tipo de intimidade que ainda você não experimentou. Coloque esse conhecimento de joelhos. Busca Cristo. Como Ele é mais valioso do que a sua própria vida. Busca Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai misericordioso. Oh Senhor, nós falamos daquilo que nós carecemos tanto experimentar. Nós carecemos tanto vivenciar, ó Deus. Nós temos tantas coisas ao nosso redor, concorrendo, cooperando, ativamente labutando para que nós não cresçamos em maturidade, em devoção, em temor, em piedade. A nossa própria carne, ó Deus, é incansável para trazer à nossa mente acusações, desculpas, agressões contra nós mesmos ou contra os nossos amados irmãos, vitimismos. São os inúmeros artefatos, ó Deus, que a nossa própria carne coloca diante de nós e forja em nós, para que nós não desenvolvamos a piedade como é requerida de nós, os santos do Senhor, meu Deus.
Ajuda-nos, ó Deus, que nós possamos dobrar tudo aquilo que conhecemos diante do Senhor, meu Pai, para a glória do Senhor, que nós possamos experimentar a Tua glória por meio de nós e sejamos instrumentos de glória para o Senhor, meu Deus. Sejamos servos completamente dependentes do nosso Senhor, que possamos ansiar por Cristo mais do que qualquer outra coisa, Deus, e que a oração seja um instrumento por meio do qual nós buscamos essa dependência, essa devoção. Para a glória do Senhor, Deus, nós queremos desenvolver essa intimidade contigo. Que o Senhor se agrade do nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém.